Vou passar para vocês aqui uma apresentaçãozinha rápida, que a gente sempre faz no começo, só para introduzir e lembrar o porquê do grupo, quem somos nós, o que a gente está fazendo, né? Então, a estrutura dessa apresentação é mostrar para vocês e para nós mesmos também quais são os objetivos do GIP, o que vai ser o seminário de hoje, os projetos que a gente está fazendo e alguns próximos passos. O objetivo do GIP-SB, né, o Grupo de Interação à Pesquisa em Soluções Baseadas na Natureza, é apresentar as pesquisas que estão sendo realizadas não só por nós aqui na Poli, mas por outros pesquisadores e pesquisadoras também dentro do tema, fomentar, então, essa interação entre pesquisadores que já atuam e se interessam pelas soluções baseadas na natureza no ambiente de trocas colaborativo, compartilhar conteúdo, experiência, aprendizados, e também pensar juntos como que a gente pode organizar, difundir e tornar mais exponencial a pesquisa dentro dessa área, a gente se ajudando nisso. O seminário de hoje, então, quem vai dar, principalmente é a Cris, eu vou dar umas acompanhadinhas, sempre que possível, fazendo algum complemento. A Cris é doutoranda, lá na Poli, no departamento de hidráulica. Eu sou mestrando no mestrado profissional no departamento de construção civil, a Cris estuda jardins de chuva, eu estudo tetos vegetados. E a gente vai apresentar o seminário Jardins de Chuva na USP, o que a gente está construindo e o que a gente está investigando. Depois disso, a gente vai ter um tempinho para fazer uma reunião aberta sobre o grupo, para a gente pensar como podem ser os próximos encontros no próximo ano também, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente. A Thaís, que está com a gente aqui, também participa do GIP, é um dos membros da organização, faz doutorado no IAG, e o professor Lofrano também participa do grupo com a gente, e nossos orientadores são a professora Brenda, que estava aqui até pouco tempo, e o professor Rodolfo, que também estão com a gente nesse grupo. Nesse momento, mais para o fim, a gente vai pensar nos próximos encontros em 2022, como é que eles vão acontecer. E fica aqui também o convite para vocês integrarem a lista de integrantes do pesquisa, só cadastrar o nome lá, de forma que a gente possa enviar para vocês os e-mails dos próximos encontros, enviar e-mails sobre algumas novidades que possam acontecer, de relacionamentos também que se criem ao longo do tempo aí. E também lembrando, esse daqui é o nosso site, para quem não conhece. Lá tem um pouco desses projetos que a gente está desenvolvendo. A gente está fazendo tanta coisa que não está dando muito tempo da gente colocar lá no site, né? O que exatamente a gente está fazendo, são vários projetinhos aí que a gente desenvolveu, mas já a gente consegue atualizar lá, as coisas estão caminhando mais e a gente vai ter mais um tempinho, já a gente atualiza. Mas o site está bem legal, vocês conseguem conhecer mais também do grupo. Muito obrigado e passo então a palavra para a Cris. Boa tarde a todos e todas, é um prazer tê-los aqui conosco. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos jardins de chuva, o que a gente está fazendo, o que a gente está pesquisando, o que a gente está construindo lá dentro da USP. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Tá ok a apresentação para todo mundo? Tudo certo. Bom, então o tema do seminário hoje é Jardins de Chuva, o que estamos construindo e o que estamos investigando. O objetivo é trazer o que é um jardim de chuva, dar um panorama geral da sua importância e mostrar o que tem sido feito na USP. Então, a gente fez uma estruturação para a apresentação de hoje. Primeiro, nós traremos uma introdução, em seguida, o que são soluções baseadas na natureza, depois o jardim de chuva em si, as principais funções dos jardins de chuva, os projetos de células de biorretenção na USP. Vocês estão vendo que eu pulei de jardim de chuva para células de biorretenção. Jardim de chuva é o nome que a gente batizou, ele tem o nome de batismo e é jardim de chuva por ser o nome mais popular.
Na introdução, a gente traz onde, em que contexto o jardim de chuva pode ser usado. A gente morando aqui em São Paulo, a gente entende bem o que é urbanização, o que é a gente viver em um local com instabilidade ambiental, com muita poluição, muitas áreas impermeáveis e a perda da diversidade. Diante de tudo isso, uma das alternativas para mitigar, não é acabar com todos esses problemas que já criamos, são os jardins de chuva. E os jardins de chuva, eles estão dentro das soluções baseadas na natureza. Pois para a gente ter um jardim de chuva, vai além, ter um jardim de chuva implantado na cidade, que ele traga os benefícios que queremos, vai além só da construção do jardim de chuva. E a gente tem a definição do jardim de chuva, são ações para proteger, gerir de maneira sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados, que abordam de forma eficaz e adaptativa os desafios da sociedade, promovendo bem-estar humano e benefício para a humanidade, para a biodiversidade, perdão. Então, a gente tem aqui esses sistemas com o ser humano e a biodiversidade no centro deles. Exemplos de soluções baseadas na natureza, a gente tem mais de um. Aqui a gente traz para vocês os parques e áreas verdes, loteamento e jardins comunitários, áreas abandonadas com crescimento de vegetação espontânea, áreas verdes conectadas à infraestrutura cinza, áreas azuis, áreas verdes para a gestão de água urbana. Nós estamos nesse contexto do seminário de hoje. Áreas verdes externas de edificações e áreas verdes internas às edificações. E dentro de toda essa gama de soluções baseadas na natureza, a gente tem os serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos são todos aqueles benefícios que toda essa biodiversidade pode trazer aos seres humanos. Então, a gente tem os serviços culturais, os serviços de provisão, os serviços reguladores e os serviços de habitat e suporte. Dentro desses serviços, a gente pode seguir pensando na drenagem. E o nosso foco aqui, quando a gente pensa em drenagem, trata de todos esses serviços, é o serviço de regulação, se eu não me engano, lá em cima que a gente encontra a drenagem, a gente tem que pensar na drenagem sustentável, porque a gente tem um sistema de drenagem que foi totalmente desenvolvido tirando muitas das funções que a gente pode usar quando a gente tem um sistema de drenagem sustentável. O nosso sistema de drenagem pensa em afastar o mais rápido possível as águas de onde elas estão. E normalmente é visto como uma água servível, uma água servida já, que já foi usada e imprópria para estar próximo da população. Quando a gente está pensando na drenagem sustentável, a gente pensa em controle do fluxo, detenção, retenção, filtração, infiltração, e inclusive o tratamento dessas águas. Aqui eu trouxe uma visão geral do sistema de drenagem urbana. Essa imagem a gente tirou de um sistema clássico de drenagem. Ele é mais eu trouxe para a gente fazer um exercício quando a gente pensando em drenagem urbana, pensando em jardins de chuva, e pensando onde eles estão e onde a gente pode chegar. Nessa visão, a gente tem a microdrenagem e a macrodrenagem. A microdrenagem é a ação local, é onde um jardim de chuva, uma construção pode chegar, é onde ela atinge. A macrodrenagem aqui, a gente tem um canal, não é nem um rio, é um canal. Mas o que nos remete essa foto é mostrar que a gente também, quando a gente parte para a macrodrenagem, a gente pensa na paisagem. Então, quando a gente está interconectado, diversos jardins de chuvas, outras estruturas, a gente pode pensar em um sistema de paisagem que se torne mais sustentável. Aqui uma definição rápida do que são jardins de chuva. São depressões topográficas que recebem o escoamento da água pluvial, ou seja, a água da chuva,
promovem a retenção, o tratamento desta água por meio de técnicas de fitorremediação. A água vai chegar nesse local, como é um local mais baixo, uma depressão, a água vai ficar ali, e as árvores, a vegetação que tem ali vai promover o tratamento. Muitas vezes não só a vegetação, mas também o substrato, que é a terra onde essa vegetação está plantada. Essa região atua como uma esponja e ela satura-se de água, enquanto micro-organismos e bactérias, os poluentes, removem os poluentes carreados pelo escoamento superficial e a vegetação aumenta a evapotranspiração e o aproveitamento de nutrientes. Essa ainda é uma definição, vocês podem ver, a gente tem 2013 e 2012. A gente já está um passo além de conhecer algumas funções que os jardins de chuva ou esse tipo de estrutura possam nos ofertar. E o nosso objetivo, trabalhando com isso, é entender um pouco mais a respeito. Dentro desse entendimento, a gente já tem um conhecimento que esses jardins de chuva, eles podem funcionar como um armazenamento, ele pode ser como um reservatório. Não é um reservatório grande, mas sim, ele consegue, de alguma forma, reduzir o escoamento superficial. Então, uma água que cai em determinado local, a gente trabalha com escoamento, pode chamar de escoamento na fonte, você consegue reter e não deixar essa água seguir para o que a gente chama de jusante mais à frente. Dessa forma, ela trabalha junto com o sistema cinza, o sistema de infraestrutura verde, junto com a infraestrutura cinza, tentando retardar esses picos, mitigando cheias e inundações. Também trabalha na remoção de poluentes. Esse é um dos pontos que a gente está trabalhando mais forte recentemente, para entender como eles funcionam, para além de como eles funcionam, como a gente tem que distribuí-los ao longo de uma bacia para a gente melhorar a qualidade das águas. A gente traz aqui esse conceito de primeira carga de lavagem, porque quando a gente tem uma chuva, choveu, nos primeiros momentos da chuva, esse gráfico verde, não sei, acho que vocês conseguem ver, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, esse gráfico verde está falando o quanto de poluição chegou. Então, ela chega nesse primeiro momento. E a gente partindo que o jardim de chuva, ele retém parte do escoamento superficial, que está representado pelo gráfico roxinho, então, esse primeiro momento, essa primeira carga de lavagem, que é a maior quantidade de poluentes que temos no solo, o jardim de chuva vai reter. Bom, dito isso, dito algumas funções do jardim de chuva, pois sabemos que tem muitas outras, agora vamos entrar um pouco nos projetos nos quais a gente está trabalhando. A gente tem um projeto denominado Dispositivo para Remoção de Carga Poluidora em Rios Urbanos por meio de biorretenção. Essa é a avaliação experimental da sua eficiência. Esse foi o nosso primeiro experimento, e dele que está saindo a minha tese. Desse experimento e conhecendo, a gente montando esse grupo, a gente passou para outros jardins. O outro é de um projeto denominado Melhoria da Gestão de Águas Pluviais dos Campos da USP, através de jardim de chuva, dispositivo de solução baseada na natureza com potencial pedagógico. O terceiro, jardins de chuva como política pública para a melhoria da qualidade da água, investigação de padrão de redução da poluição difusa para a cidade de São Paulo. Sendo que esse último projeto, ele está dentro de um projeto maior, que é o USP Sustentabilidade, que além de jardim de chuva, a gente vai ter teto vegetado, a gente tem horta, a gente tem meliponário e diversos outros projetos. Creio que logo vocês ficarão sabendo, por enquanto a USP ainda está com restrições, mas a gente espera que no próximo ano esse programa USP Sustentabilidade já esteja aberto a toda a população.
A nossa área de estudo. A gente está falando aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, da bacia. Interessante a gente entender que nosso contexto geográfico, a gente está na bacia do Rio Pinheiros, e a gente está com 3 estruturas. A gente tem uma estrutura no estacionamento do prédio da Engenharia Civil, uma estrutura ao lado do canal, tem um canal de drenagem dentro da USP, e uma outra estrutura atrás do CPUSP. O primeiro deles, dos projetos que a gente traz para vocês, é esse dispositivo para remoção de carga poluidora em rios urbanos por meio da biorretenção. Avaliação experimental da sua eficiência. Ele é o meu projeto de doutorado e eu estou sendo orientada pelo professor Rodolfo. A gente começou esse projeto no final de 2017. Vou passar algumas imagens para vocês entenderem onde ele está, o contexto dele. Os objetivos nossos nesses experimentos é caracterizar experimentalmente o desempenho dos dispositivos de biorretenção. Específicos são caracterização da carga poluidora esperada em áreas urbanas, estimativa da carga de base e de lavagem, cargas poluidoras acidentais, parâmetros de dimensionamento de células de biorretenção, expansão do sistema para a cidade de São Paulo e consolidação dos dados técnicos. Desses objetivos, em parte, com a Covid, a pandemia, algumas coisas não vamos conseguir fazer como pensávamos. Uma delas ela alterou significativamente a carga poluidora, pois há 2 anos a gente não tem tantos ônibus, a gente não tem tantos carros, a gente não tem tanta movimentação dentro da cidade universitária. Então, é visível essa alteração. E outro ponto é a expansão do sistema para a cidade de São Paulo. Quando a gente começou a trabalhar, esse sistema ele estava no início de sua expansão. Atualmente, a gente consegue ver pela cidade diversos jardins de chuva já construídos. Aqui a gente tem um esquema da estrutura. É uma estrutura que a água entra aqui nesse S. Ela entra, mas ela não passa direto. Esse desenho não está representando, não é uma representação fidedigna do que temos no campo. Ele vai entrar em cada uma dessas caixinhas e lá no final ele vai sair. Esse jardim, ele tem essas camadas, uma camada de macadame hidráulico, depois a gente tem um gel composto e brita, para que a brita não comate, não entre nesse macadame. Em seguida, a gente tem areia. Eu tenho mais um gel composto aqui. Areia e substrato de plantio e a cobertura vegetal. Esse sistema ele foi construído em 2013. Ele já foi objeto de outra tese, uma tese feita na FAO. Essa tese foi feita pelo Newton, o orientador, o professor Paulo Pellegrino, e o professor Rodolfo, co-orientador dele. Aqui a gente tem algumas imagens logo após a construção. A gente consegue ver esse S, a entrada, são as sarjetas. A gente tem o G e o J, que no caso dele, quando ele fez de um lado a grama esmeralda, do outro lado vegetação, então G de grama, J de vegetação. Aqui a gente tem a saída dele, que é um vertedor, e mais abaixo à direita a gente tem uma foto mais panorâmica do que a gente tinha naquele momento. Quando a gente assumiu esse jardim, em 2017, a gente precisou fazer todo um retrofit desse sistema. Primeiro, a gente retirou todo o substrato, retirou todo aquele material para a gente saber como estava a estrutura. Retirada a estrutura, a gente voltou e foi colocando nova areia, novo substrato de plantio, a gente trocou todo o material que tinha ali. E naquele momento, sim, a estrutura estava preservada e a gente poderia fazer o experimento no mesmo sistema sem uma alteração maior do que já havia sido construído.
Bom, de lá para cá tivemos muitas aventuras, muitas alegrias, muitos sufocos. Quando a gente terminou no sistema, a gente optou por ter em São Paulo, a grande maioria dos canteiros são canteiros só com gramas. E naquele momento a gente deixou só a grama, mas eu ainda queria uma vegetação, mas a gente não estava encontrando, não estava conseguindo encontrar mais alguém para nos ajudar nessa tarefa. A gente encontrou alguém, foi o Lucas, no final do ano passado, e a partir daí a gente já começou a pensar, começamos a estudar e fazer um plano de plantio, escolher quais espécies seriam plantadas, por quê. Então, a gente tem aqui na segunda foto de cima um primeiro ensaio do plantio, porque a gente estabeleceu um plano de plantio no começo desse ano, mas veio novamente maiores restrições, a gente não podia ir para a USP, então a gente não pôde levar à frente o nosso plano, e o professor Rodolfo começou a levar algumas espécies para o jardim. Em seguida, a gente já tinha feito um esboço de como seriam os coletores, ele conseguiu desenvolver esse coletor na casa dele. Mais à frente, quando as restrições mais severas terminaram, a gente continuou com o nosso plano de plantio, então a gente vê aqui abaixo à esquerda o Lucas está lá ao fundo, o Lucas e o Fábio estão ao fundo fazendo o plantio. Aqui à direita a gente já tem, quando a gente terminou esse plantio. E agora eu vou trazer para vocês, além do plantio, de toda a vegetação, o que a gente tem ali de sistema, como a gente faz a coleta, como a gente vê o que está entrando ali, o que está passando ali. Eu não sei se vocês conseguem ver, que pequenininho, eu vou mostrar mais à frente, é um sensor, são 2 sensores na entrada, esses sensores medem o nível que a gente tem na entrada, e a gente tem um vertedor, por esse vertedor a gente consegue calcular qual é a vazão que está entrando. A gente tem 2 outros sensores na saída, essa saída aqui onde tem uma tela preta e amarelo, são os vertedores de saída, esses sensores também conseguem medir o nível do vertedor da saída. Aqui a gente tem mais abaixo à esquerda, a gente tem uma foto mostrando a vegetação, como ela já está. Aqui temos uma foto mostrando como está dentro do vertedor, e essa foto um pouco maior é onde todos os sensores estão ligados, e desse ponto a gente consegue pegar os dados de todos os sensores por Wi-Fi. A gente chega e consegue baixar no celular. Mas lá à frente eu vou mostrar para vocês, esses sensores também foram todos desenvolvidos no laboratório. Trago mais imagens agora do jardim, mostrando nesse primeiro acima água na canaleta. Essa abaixo dá para ver nitidamente, eu tirei essa foto depois, quando fui fazer uma coleta, depois de um tempo que choveu, a gente vê que onde tem vegetação, a água infiltrou muito mais do que no local que a gente só tem grama, amendoim. Esqueci de pontuar para vocês. Em um dos módulos, a gente tem vegetação, diversas espécies, no outro, a gente optou por trabalhar só com grama, amendoim. Aqui eu trouxe flores, uma floração de íris. A gente plantou uma taioba, que está gigante. Acho que daqui a pouco a gente acha que ela vai tomar todo esse jardim. Bom, vamos para o próximo agora. Deixa eu tomar um. E o próximo projeto no qual a gente está trabalhando é a melhoria da gestão das águas fluviais do campus da USP através de jardim de chuva, dispositivo de solução baseada na natureza com potencial pedagógico. Esse jardim, ele vai ser, aqui a gente tem uma imagem do que a gente queria, aqui o local, esse local é no estacionamento do prédio da Engenharia Civil da Poli.
Os objetivos desse projeto era a construção de um laboratório a céu aberto, bem próximo dos alunos do curso de engenharia, pois eles saem do prédio da engenharia civil e já vem esse jardim atender às necessidades do meio acadêmico e da sociedade por meio de fomento à pesquisa e à produção científica de qualidade, e promoção de insumos para a naturalização de cidades e melhoria da gestão de qualidade das águas pluviais urbanas, o que atende os objetivos do desenvolvimento sustentável, com um destaque ao ODS 11. Vocês veem que a gente vai sair agora de um ambiente muito mais controlado e a gente já vai para um estacionamento, coisa que a gente tem muito nos grandes centros urbanos. Aqui a gente tem um esquema da estrutura. Essa estrutura a gente idealizou para que ela ocupe 2 vagas de estacionamento. A estrutura ela tem um dreno, ela passa pelos diversos substratos, tem um dreno, como vocês podem ver lá no fundo. Então, a gente vai coletar água numa entrada, que é uma boca de lobo padrão, entra no sistema, esse sistema vai drenar toda essa água, e essa água vai sair lá no fundo. Lá no fundo, a gente tem um ponto que é o extravasão da água e também uma boca de lobo. Tanto na entrada quanto na saída, vai ser possível captar essa água e fazer análise de qualidade da água. Aqui a gente traz algumas fotos da estrutura, da construção. Então, a gente tem a primeira foto foi a retroescavadeira, que a gente conseguiu com o apoio da prefeitura do campus. Na segunda, a gente já tem o leito aberto. Na terceira, a gente tem aqui, o Lucas e o professor Rodolfo trabalhando, colocando o dreno no jardim. Aqui a gente tem o Lucas arrumando essa areia, e a gente tem alguém lá no fundo que está nos ajudando, não consigo identificar, que está nos ajudando já na colocação da brita. E nessa última foto aqui, a gente já tem o pessoal fazendo o assentamento das guias. Além dessas etapas, a gente teve a etapa de preenchimento do canteiro, tanto com substrato, a gente utilizou o substrato, é a terra que a gente encontrou no local, misturada com areia. Acima dessa terra, a gente colocou uma terra vegetal, que a gente vê os meninos colocando essa terra vegetal. Após a colocação da terra, a gente colocou serrapilheira, que é a serrapilheira já colocada, e nesse primeiro momento a gente conseguiu plantar algumas gramas amendoins e algumas íris. Essa foto aqui embaixo foi logo depois, quando a gente conseguiu colocar a guia Boca de Lobo, fizemos a limpeza, e essa última foto é de sexta-feira retrasada, onde a gente plantou mais algumas espécies, uma carqueja, e aqui é uma colônia que os meninos plantaram. Agora eu vou falar um pouco do terceiro experimento que está dentro do USP Sustentável, do USP Sustentabilidade, e foi no primeiro momento denominado Espaço e Vida Sustentáveis. Então, eu trouxe aqui algumas das ações que vão ser criadas, que já estão sendo criadas. A gente inaugurou esse projeto recentemente. Então, a gente vai ter horta agroecológica, composteira, captação de água da chuva, o jardim de chuva, teto vegetado, parede vegetada, meliponário e jardim amigável aos polinizadores, alimentação saudável e sustentável, espaço coletivo e geração de energia limpa. Aqui do grupo, a gente está na frente do jardim de chuva e do teto vegetado e parede vegetada. O nome do projeto que a gente está trabalhando com jardim de chuva é Jardim de Chuva como política pública para a melhoria da qualidade da água. Investigação de padrão de redução de poluição difusa para a cidade de São Paulo. Esse jardim, a gente escolheu uma característica, um local diferente dos outros para fazer a implantação. A gente tem um jardim mais controlado, que é o Jardim do Tejo, o primeiro que eu mostrei para vocês, um jardim dentro do estacionamento, e agora a gente optou por um jardim na calçada,
como é uma calçada larga, a gente está ocupando o que a gente chama de área de serviço da calçada. E os objetivos desse projeto: quantificar o desempenho hídrico do jardim de chuva para o clima de São Paulo, replicável para outra cidade. Em termo técnico, quer dizer, determinar a taxa de aplicação, é cada metro quadrado por milímetro de chuva, verificando a sua eficiência em termos de sequestro, é o quanto ele retira da carga poluidora daquela água de lavagem. Quantificar a melhoria da qualidade da água, quanto por cento ele consegue reter de poluentes, mensurar a interferência da vegetação na fitorremediação e melhoria dos serviços ecossistêmicos, e ainda montar um banco de dados que possibilite a consolidação dessa pesquisa com as demais pesquisas que estão em desenvolvimento no campus. Aqui a gente tem um esquema de como foi construído esse jardim. A gente tem areia, brita, uma geomanta, depois a gente põe substrato de plantio e a vegetação. A gente tem também nesse jardim um tubo dreno, tem uma boca de lobo e vai ter um vertedor ao fim, onde a gente vai captar essa água, a gente vai colocar um sensor aqui para verificar o quanto de água entra. Vamos captar essa água para analisar a qualidade da água. A água vai passar pelo sistema, vai filtrar, vai entrar no dreno. Ao final, a gente construiu uma caixa de inspeção. A gente vai captar a água na saída e vai verificar qual foi a melhoria da qualidade da água ao passar pelo sistema. A gente começou esse trabalho, a gente também teve o apoio da Prefeitura do campus, na abertura do leito. Logo em seguida, a gente começou, meados de novembro, a fazer a gente teve uma parte de obras civis que foi para construir, a gente vê aqui na figura de cima, mais à direita, a gente já vê o dreno, o local onde a gente vai pôr o vertedor construído e mais ao fundo a caixa de inspeção. Após a colocação, a gente já vê uma foto abaixo à esquerda, onde a gente já colocou uma manta impermeável, mais à frente a gente pode falar a respeito dessa manta. E colocamos a areia, em seguida colocamos o dreno, como fizemos no anterior, e aqui nesse último a gente colocou toda a brita e agora está esperando o substrato de plantio. Em seguida a gente começou a colocar o substrato de plantio. Nessa primeira foto aqui à esquerda foi uma foto de um dia logo depois da chuva, e a gente já começa a ver, a água ela mostra o seu caminho. Então, ela entrou já no vertedor e caminhou. Então, é um indicativo que a nossa estrutura está caminhando bem, pelo menos por naquele momento. Aqui a gente tem já com mais substrato de plantio e depois a gente tem o dia que a gente fez o plantio. Nesse projeto, a gente conseguiu uma verba boa, então foi possível contratar uma empresa para fazer essas obras, comprar a vegetação, a gente conseguiu comprar a vegetação toda de uma vez, e nesse projeto a gente está com uma equipe boa. Além de estar eu e o Lucas, a gente tem a Stephanie, que é uma arquiteta que está nos ajudando em toda essa parte de vegetação. A gente também tem 4 alunos de IC. A gente tem o André Luz, que é da Ambiental, a Mariela, da Ambiental, o Caio, que é da Engenharia Civil Ambiental, quando eu digo Engenharia Ambiental, pessoal. O Caio, que é da Engenharia Civil, e a Cecília, que é da Arquitetura. A nossa ideia mesmo era fazer um trabalho transdisciplinar e mais à frente a gente vai juntar as informações, porque não tem como a gente se envolver com o jardim e não estar envolvidos com os demais jardins. Então, acaba que a gente passa por todos eles e a gente vai conhecendo e faz comparação e discute a respeito de todos. Agora eu vou falar de um outro ponto, um ponto forte para todos os jardins, são os sensores.
os sensores que estão sendo desenvolvidos no laboratório de hidráulica. Esse trabalho de desenvolver sensor já começou no final, já tem no final de 2017, em um trabalho que foi feito lá em Cubatão. Em seguida, um outro mestrando desenvolveu o sensor de nível como os nossos, que estamos usando agora, parecidos, digo. E agora, no momento, no jardim, que a gente já está todo instrumentado, que é o objeto da minha tese, a gente tem sensor na entrada, nas canaletas, a gente tem os sensores na saída, a gente tem um sensor no canal, verificando também o nível de água no canal, o nosso, que a gente chama amigavelmente de Tejo. Além de ter um sensor no canal próximo ao jardim de chuva, a gente tem também um sensor próximo à ponte. A gente colocou esse sensor próximo à ponte. Aqui nessa foto, a gente vê o Fábio e a Ariel. A gente colocou num poste, porque de um outro trabalho também que a gente fez no início desses sensores, a gente colocou embaixo da ponte. Mas a gente teve uma chuva muito forte e perdemos o sensor. Então, a gente resolveu colocá-lo no poste, e eu trouxe para vocês, a ideia não era trazer resultados ainda, mas a gente está com um gráfico bem bonito dos dados de setembro a dezembro desse sensor da ponte, e a gente trouxe para vocês. Nossa, no meu gráfico eu não consigo ver aqui o nome dele, ele deu uma mudada. Mas esse é o gráfico de dados do sensor da ponte do canal Tejo, de setembro a dezembro desse ano. Embaixo, a gente tem os dados de nível do canal, embaixo, nesse roxinho, os dados de nível, e acima, em azul, a gente tem os dados de chuva. A gente consegue ver bem a correlação que existe entre a chuva e a alteração do nível. Então, a gente está bem satisfeito com esses sensores, porque são sensores que têm uma precisão muito melhor do que os sensores do mercado. A gente não tem sensor no mercado que consiga medir nível com essa precisão, e os nossos sensores estão indo bem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, que a gente tinha para apresentar hoje para vocês. A gente agradece essa participação de vocês, e temos aqui uma foto que a gente tirou ainda no período de boa restrição. Lá na USP, a gente teve a visita de um sapinho, a gente teve as suas vazias, cogumelos, flores, e é isso, pessoal, muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui, tá? Cris, você acha que é legal eu mostrar rapidinho o princípio de funcionamento daqueles sensores principais de nível para eles verem? Se você tiver aí fácil. Eu tenho fácil aqui, vou mostrar rapidinho. A minha ideia não era trazer resultados, mas quando eu vi aqueles resultados ontem, eu falei, não, preciso levar isso. Ó, só para quem ficar curioso sobre aqueles sensores em específico, esse daqui é mais ou menos o princípio de funcionamento daqueles sensores de nível que a gente está usando, né? Então, ele é feito basicamente em Arduino, né? Alguma progressãozinha em cima do Arduino. Na verdade, não é o Arduino One, aquele geralzão de início, a base dele é esse ESP12 aqui, esse módulozinho aqui. Então, o que a gente está fazendo é enroscar um módulozinho desse de controle, uma plaquinha que facilita a solda. Essas curvinhas aqui, essa serpentina é a antena desse sensor. Então, que nem a Cris falou, a gente consegue criar um Wi-Fizinho com um hotspot com o celular. Esse sensor conecta no nosso hotspot, e através do IP dessa conexão a gente abre no servidor do Centro Tecnológico de Hidráulica, e lá o professor Rodolfo montou um esquema que o usuário consegue acessar os dados desses sensores. Então, a gente consegue baixar o arquivo .csv, né, os Excel gerados por esses sensores. Então, lá tem os timestamps, né, cada step, cada tempinho de cada leitura, e a leitura em si.
Aí a gente fala aqui de sensor de nível, né? Sensor de nível é o resultado final depois do processamento do dado ainda, né? Mas o sensor que a gente usa em si mesmo, o dado puro que ele gera, é um dado de distância, né? Então, o sensor que a gente usa é esse aqui, esse sensor de ultrassom. Tem o HCSR04, que é um de 5 volts, esse aqui é um de 3,3 volts, uma tensão um pouquinho menor. E ele gera um dado de distância. Então, nesse próximo slide aqui, dá para entender mais ou menos o que acontece nesse sensor. O controlador joga um pulso elétrico para esse sensor, e esse sensor transforma esse pulso em algum padrão bem específico de onda. Então, joga 10 pulsos a cada tantos segundos, a cada tantos milissegundos. Esse pulso bate no objeto, que no nosso caso é o próprio nível de água, a própria superfície da água, e esse eco volta para o sensor e é recebido. Então, o sensor sabe que é a onda que ele enviou, porque é uma onda muito específica, de um jeitinho bem específico. Então, é muito difícil que uma onda tão parecida volte igual para esse sensor, né? A partir disso, então, ele sabe o tempo de disparo e o tempo de eco de volta. E a partir desse tempo, com a velocidade do som no ar, que é meio padrão, muda um pouquinho dependendo da temperatura, dá para saber a distância. Então, a gente consegue ter essa distância com bastante precisão. Aí, um algoritmo que o professor Rodolfo gerou foi fazer essa leitura várias vezes no mesmo segundo, porque essa leitura é muito rapidinha, né? Fazer várias vezes essa leitura no mesmo segundo e fazer uma média dessas leituras, e isso dá uma precisão de 0,2 milímetro para esse nível, o que é muito bom, né? E aí esse nível, para os jardins de chuva, esse nível a gente consegue facilmente converter em vazão, que é uma medida meio difícil de fazer experimentalmente, né? Então, através de um vertedor, que é aquela saída em V ou a saída reta, todas essas saídas de água, esses extravasores de água têm equações conhecidas, que a gente consegue transformar o nível da água que passa por eles em vazão de uma maneira mais fácil, né? Sendo que é difícil fazer essa leitura com um sensor próprio de vazão e caro também, né? Mesmo em Arduino, esse sensor é meio caro, esse de vazão, né? E comercialmente, ainda que nem a Cris falou, né, não tem sensores que atendam isso de maneira tão precisa e mais barata, né? Comercialmente existem sensores que fazem isso, mas são bastante caros também. E a Marina, que está aqui, também comentou uma coisa interessante, né? Às vezes pode ser proveitoso a gente usar esses sensores mais baratos, mas fazer mais leituras que sejam complementares, né? Que sejam redundantes, e acabar conseguindo fazer o projeto andar, né? E esse é mais ou menos o jeito que a gente está lendo esses dados lá nesses sensores de nível. Só para complementar aí também. Eu gostaria de falar mais uma coisinha, como a Marina trouxe essa questão da gente comparar os resultados desses sensores com sensores comerciais. Esses sensores ainda, devido à precisão, a gente não conseguiu nada no mercado para a gente fazer essa comparação tão fina, mas a gente já fez sensores de salinidade, que na verdade a gente mede a condutividade elétrica, e sensor de temperatura. Esses dois foram possíveis a gente fazer essa validação com sensores comerciais. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Lucas e Thaís, vocês acham que dá tempo de passar o vídeo? Passa aí, manda ver. Posso pedir para você passar, Lucas? Não, eu não sei se vai dar certo aqui. Posso passar. Quer explicar aí enquanto eu vou montando aqui? Se quiser explicar, Cris, o que é o vídeo. Sim. Colocando. Bom, pessoal, a gente montou um vídeo que são o trabalho que a gente fez durante os últimos 6 meses. Como a gente fez muita coisa, além do que a gente mostrou, tem todo o trabalho de campo. A gente trouxe nos slides algumas imagens principais, mas a gente sai, vai para o campo e passa o dia inteiro. Então, a gente tem bastante fotos, bastante imagens, e é o que a gente vai passar para vocês agora. Eu não sei só se sai som, né? Vou botar aqui, vamos ver.
mas ele está devagar. Deixa ele carregar um pouquinho. Era isso que a gente queria compartilhar com vocês, pessoal. Agora a gente vai dar início à nossa reunião. Podemos, se alguém tiver interesse, quiser perguntar alguma coisa, estamos aqui abertos, podem fazer as perguntas. Thaís levantou a mão, podem fazer as perguntas, e agora eu vou pedir, nessa hora das discussões, a gente para a gravação e a gente